eu pensei em Deus e em Nossa Senhora, e eles me acudiram. Deus daí, assim, por um lado eu tive dor, por outro eu tive luz. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. No episódio anterior, a gente começou a compreender um pouco sobre o que é benzedura, como é que funciona o caminho da Umbanda da Linha Branca, e conhecendo através das falas do benzedor, a gente começa também a compreender de uma forma um pouco mais ampla todos os ensinamentos que a espiritualidade tem para nos passar, a fim de nos elevar, para a evolução espiritual, pessoal, nesse momento de regeneração planetária que a Terra vive. No entanto, muita gente ouvindo falas tão tranquilas pode acabar pensando que é fácil seguir esse caminho, que é fácil chegar no nível de evolução que o benzedor nos apresenta para conseguir ajudar da forma que ajuda tantas pessoas. Então hoje a gente vai conversar um pouco com ele a respeito da sua trajetória de vida, como é que começou, de que forma que desenvolveu e desenvolve até hoje, e entender um pouco mais da sua história, dos seus desafios e das suas superações, e também de quem traz o suporte para que ele consiga atravessar e vencer cada provação que aparece em seu caminho de evolução. Ailton, seja bem-vindo a mais um episódio, e eu começo te perguntando: como é que foi pra ti o primeiro contato com o mundo espiritual? Em que contexto tu vivia? Olá, meu amigo Pedro. Olá a todos. É com bastante emoção assim que nós começamos novamente o nosso podcast e muito feliz em dar a minha pequena contribuição. Pedro, respondendo a tua pergunta, até muitos me perguntam: é fácil ou difícil caminhar nesse caminho? Eu digo assim: olha, fácil não é, mas também difícil não é. Temos provações, temos privações, temos perseguições, temos um misto de tudo. Eu, como eu já bem disse, estou Deus de criança nesse caminho. E o meu início foi bastante tumultuado, eu diria assim, bastante delicado. Como já bem avisei anteriormente, começou as manifestações desde criança. Então, assim, eu, o Ailton, um benzedor aprendiz, porque hoje na casa dos 40, e sem importar a idade, ou com qualquer idade que eu estiver, eu vou me sentir sempre um aprendiz, porque estou a aprender todos os dias, todos os momentos. Acertamos, erramos, não sou perfeito, na Terra não há imperfeição, como aprendo com os mentores. Mas, meu amigo Pedro, assim, falando um pouquinho de mim, das minhas origens, eu venho de família humilde, de família simples. Eu venho do meio de campanha, do meio rural. Meu pai trabalhou muito tempo na zona rural, Depois na cidade, de tudo um pouco, pessoa simples, pessoa do interior. Minha mãe, toda uma vida de faxineira, de cozinheira. A partida de minha mãe ocorreu quando eu tinha 9 anos de idade. Então aí já começam as limitações, já começam as dificuldades. Eu, uma criança com 9 anos, já convivendo somente com o pai, e já começa a se manifestar as manifestações. Delicado, dificuldade, para mim especificamente, eu te digo assim, porque eu venho do meio, minha família, o meu pai no meio, infelizmente, da bebida, do meio alcoólatra, Meu pai é alcoólatra. Passei muito trabalho com isso, minha irmandade. Vi minha mãe sofrer muito,
E no contexto todos nós sofremos. Então, assim, a minha mãe partiu, eu tinha 9 anos de idade, e desde aí ficou mais delicado para mim, né? Sofremos muito pelo dano do álcool. Meu pai é uma simples pessoa, uma boa pessoa, mas no álcool, como a maioria se transformava, havia agressões, violências contra minha mãe, contra nós. E foi bastante marcante para mim. Depois que eu saí de casa, não voltei mais, por causa dessa trajetória de sofrimento, de dor, de violência. Mas Pedro teve também o lado bom disso, o lado bom que eu resolvi lutar contra os vícios. E hoje, com a idade que eu estou, eu continuo um homem sem vícios. Tive a ajuda de sempre dos mentores que sempre me orientaram, inclusive nesse momento. E sempre me dava o esclarecimento que, para mim seguir, continuar com os dons mediúnicos da benzedura, da mediunidade, eu teria que vencer aquilo e eu não poderia percorrer pelo mesmo caminho que meu pai percorreu. A bebida, o álcool, o cigarro. Então eu te digo assim, com grande satisfação e muita felicidade, que eu agradeço ao Papai do Céu e à Mamãe do Céu por ter passado por tudo isso, porque na realidade isso me tornou mais forte, isso me forjou o que eu sou hoje, Pedro, né? Hoje para mim fica bem evidente, muito claro, o dano, o mal que o vício causa no ser humano, em nosso físico, em nossa alma. E eu agradeço assim aos pais velhos, aos meus mentores que estiveram sempre comigo nessa jornada, e depois de passar por isso, assim, eles me trouxeram o entendimento do porquê de passar pelaquilo. Na verdade, era dali que eu retiraria força para não sucumbir e nem cair naquele mau caminho que hoje eu vejo tantos. Enquanto tu falava, me veio muito na cabeça, assim, nesse contexto de violência, como é para uma criança que não tem tanto suporte emocional para compreender principalmente o contato com a espiritualidade, de ver uma pessoa desencarnar e continuar enxergando ela tão íntegra, talvez até mais íntegra do que quando encarnada, né, como tu mencionou no episódio passado. Nesse contexto que tu estava abaixo de violência, e, né, na sequência da partida da tua mãe, como é que foi para te lidar com as primeiras manifestações espirituais dentro desse meio que tu estava? Pedro, eu te confesso que foi bastante delicado, até porque assim eu receberia o entendimento aos poucos, né? E uma criança de 9 anos é delicado, né? Mas aí eu comecei a prestar atenção que era um ensinamento de professores para aluno. E que realmente eu comecei a seguir, comecei a prestar atenção e dar atenção sobre as instruções, as quais faço até o dia de hoje. Vou frisar assim, uma parte assim, que até hoje assim, eu relembrando mexe comigo, me deixa bastante emocionado. Um dia estava eu assistindo TV, eu com meus 8 anos, já era de praxe, meu pai soltava 6:30 da tarde. Pedro, se ele não chegasse em casa até às 7, né, eu já notava o pavor de minha mãe, porque certamente era uma daquelas noites que ele chegaria embriagado. E chegando embriagado teria violência, teria problema, teria coisas inexistentes. Porque, infelizmente, o bêbado, o alcoólatra, ele cava problemas onde não existe. E aí nós também já ficávamos temerosos, porque ela tratava de nos dar a janta, rapidamente nos fazer dormir, os mais pequenos lutar para nós dormirmos, para nós não ver certas cenas desagradáveis e
como se diz, constrangedoras para nós pequenos. Aí eu digo, ela nos serviu assim e eu continuei olhando televisão, outros manos já iam se deitar. E nisso meu pai chegou, Pedro, chegou assim, sim, já agressivo. Não se batia a porta, se chutava a porta. Minha mãe humilde, amorosa, como sempre, nos protegia e a maior violência vinha em cima dela. Então naquele anoitecer, Pedro, eu estava assim num canto que ficou como um corredor. À minha direita tinha uma cama de casal, à minha esquerda entre um guarda-roupa, às minhas costas uma parede. E meu pai chegou assim, aí já chutando a porta, fazendo certas perguntas para a mãe, e aí naquele corredorzinho que eu estava, ele abriu ali uma das portas do guarda-roupa, me perguntou que... Hoje eu não lembro o que era, e eu respondi sobre, e ele não gostou da minha resposta. Ele me fez outras indagações, mas para criar o problema. Nisso eu já fiquei com medo quando ele chegou e chutou a porta. Fiquei muito apreensivo, assim, meu coração parecia que sairia da boca. O olhar choroso protetor de minha mãe, de minhas manas, de meus manos, ao escutar a porta abrir com chutes. E aí meu coração parecia que já ia sair pela boca. Ele começou a me questionar certas coisas. E eu com muito medo, Pedro, já não conseguia mais falar. E eu sentado assim, uma criança sentado, naquele corredorzinho, sem poder fazer nada, como eu friso, as minhas costas à parede, de um lado a cama, de outro lado o guarda-roupa, e ele na minha frente. Ele, assim, com agressividade, assim, ele começou a me esbofetear. E o meu medo, assim, eu já não conseguia mais falar. Depois ele me pegou pelo pescoço e eu só conseguia pensar assim: eu vou morrer, eu vou morrer. Nisso ele soltou meu pescoço, eu meio tonto. E aí ele deu 1 ou 2 passos assim para trás, assim, continuou a me perguntar certas coisas. E eu, aturdido, tonto, eu só consegui pensar assim, Pedro: meu Deus, minha Nossa Senhora, me tire daqui, me salve. Isso é muito nítido para mim e é um facho de luz no meio da violência. Eu terminei de pensar isso, Pedro, e senti assim uma força que hoje eu sei explicar. Me levantou assim e eu assim passei, quando eu me dei conta assim, eu estava voando por cima da cama. Eu voei assim por cima da cama e olhei para o lado assim, lembro até hoje o olhar dele assim, um misto de um olhar assim que, sem entender, sem compreender como aquilo aconteceu. Eu voei por cima da cama, Pedro, assim, e já caí lá assim de frente à porta e dali assim eu saí de casa, eu não mais voltei para casa. Passei muito trabalho, passei fome, passei frio. Na maioria das vezes, assim, eu tinha uma peça só de roupa, a roupa que eu vestia. Eu não tinha onde ficar, eu não tinha quem buscar. Mas, resumindo isso, me ensinou bastante. E como acordou eu diria assim, minhas faculdades, meu pensar se acordou nesse momento, Pedro. Eu pensei em Deus e em Nossa Senhora e eles me acudiram. Deus daí, assim, por um lado eu tive dor, por outro eu tive luz. Deus daí eu tive a certeza que Deus Nosso Senhor e Nossa Senhora nos escutam, sim. E que milagres existem, sim. Assim começou, entre a dor, o sofrimento e a violência. Minhas faculdades e minhas luzes que me acompanham até hoje e certamente me acompanharão para sempre. Desde tão pequeno assim, tu já começou a testemunhar a grandeza da proteção espiritual na nossa vida. E passando por um momento tão delicado e temeroso como esse, tu tinha que idade?
Pedro, nesse fato que eu relatei, entre 8 e 9. Entre 8 e 9, porque minha mãe partiu, eu tinha 9, no final dos 9. E saindo de casa, qual foi o recurso que tu teve para buscar? Tu foi para casa de algum outro parente? Tu foi para casa de um conhecido? Tu foi para rua? O que aconteceu contigo a partir disso? Pedro, nesse contexto, era um tempo bem delicado e a maioria dos meus familiares assim, também são tudo pessoas simples, né? Não, eu saí, eu terminei abandonando escola, família. Eu te digo assim, eu rolei por uns bons anos na rua mesmo, Pedro. Eu fui um menino de rua. Minha adolescência foi toda na rua. Aí depois, começando a trabalhar, começando, como a gente dizia, fazer biscates aqui, ali, acolá, eu comecei a me erguer. E nesse momento que tu decidiu sair de casa para buscar tranquilidade, acredito eu, me confirma se é isso. Tu começou, né, foi naquele ato ali que se abriu ainda mais tua mediunidade, tu começou a ter mais contato com isso. E saindo de casa, a presença espiritual na tua vida começou a aumentar cada vez mais. Como é que foi esse suporte para ti? Como é que tu te viu emocionalmente também nesse momento? Mas também quem é que estava ali contigo espiritualmente? Pedro, é com uma enorme satisfação e alegria que eu te respondo isso. A partir daquele momento ali, começou a ficar muito mais evidente o amparo protetor espiritual. Eu comecei a ouvir mais claramente e a ver mais claramente. Mas claro, tudo tem um processo, né, Pedro? Mas já sabendo que nunca eu tenho estado sozinho. Um dos mentores, que eu amo todos os mentores que me acompanham, Pedro, mas assim, o que eu mais amo é o meu pai velho, né, que chamamos Preto Velho. Esse é um espírito assim que em todos os momentos mais delicados, ele foi sempre o primeiro a se mostrar, a me proteger, a me amparar e a me orientar. Sempre pedindo para mim, explicando para mim o que é resignação. Continua, olha para frente. As palavras dele, assim, o grande pai e a grande mãe colocará as pessoas certas no teu caminho. Isso é um processo. Não tenhas raiva, não tenhas rancor e nunca tenhas inveja nem ciúme de ninguém. Estamos contigo, ele sempre me disse isso. Pedro, e daí realmente começou a surgir pessoas no meu caminho e essas começaram a me ajudar. Mas te digo assim, vários anos eu continuei a perambular pela rua. Pedro, eu dormia em obra, eu dormia no mato, eu me banhava no rio, já que a nossa cidade tem um imenso rio, lindo rio, né? Às vezes, durante o dia eu tinha só o almoço, ou às vezes nem isso. Cansei de ficar 2, 3 dias tomando só água de praça, água de rio, né? Porque até hoje a realidade é assim. A maioria das pessoas eles veem, mas eles fazem que não veem. E eu já naquela idade ali eu tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha de pedir um pão, de pedir isso, de pedir aquilo, aquele outro. Mas minha mãe, como trabalhadora em casas de família, em certas casas dessas, Pedro, por mais vergonha que eu sentia, eu pedia ajuda, eu pedia um pão. E eles, os patrões, as patroas de mamãe, sabendo nossa realidade, eles muito me ajudaram. Mas eu te digo assim, eu não pedia todos os dias. Às vezes eu ficava 2 dias com vergonha. E aí dá assim para imaginar. Por isso que eu digo assim, olha, não foi fácil. Pessoal, eu digo que não foi difícil, mas fácil também não foi. Mas eu tive e tenho o principal. Nosso Senhor e Nossa Senhora sempre me guiaram. Quando é que tu começou a entender melhor o que tinha acontecido contigo naquele momento em que tu foi salvo, né? De que forma que tu via a espiritualidade enquanto uma criança? Tu entendia que se tratava de 2 mundos? Ou pra ti era tudo uma coisa só? Como é que era, na tua visão, o que estava acontecendo contigo?
Eu acreditava que era um só mundo. Depois daquilo ali, com as orientações, eu comecei a ter a plena certeza que é mais de um mundo. E foi muito esclarecedor, foi muito, muito bom para mim. E já após aquele momento ali, Pai Velho sempre me ensinava assim: meu filho, não há dor, não há sofrimento, não há mal que dure. Se na terra o bem não dura, o mal muito menos. Virão coisas melhores, virão flores no teu caminho. Nunca perde a fé no grande Pai e na grande Mãe. E aquilo ali, Pedro, assim me tocou muito fundo. Aquilo ali me tocou fundo mesmo, porque assim, eu falando disso assim, eu me emociono e eu revivo tudo isso. Mas tive glórias, Pedro, tive glórias no campo do saber, do aprender e de ter resignação. Tempos mais tarde, conversei com meu pai, se encontramos sim depois disso, né? E algumas desculpas me foram pedidas, algumas, né? E eu sempre procurei me desfazer disso e hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu digo assim, ó, o alcoólatra, o bêbado, ele é uma pessoa antes e depois ele não é mais ele. Então, assim, para me ter resignação, me foi compreendido assim, ó, que meu pai sóbrio era ele mesmo. Ele no álcool, ele deixava de ser ele, né? Mas aí as pessoas têm que compreender que o que é escolha. Nós bebemos por escolhas, nós fumamos por escolhas, as consequências chegarão. Isso aí foi motivador para mim ser o que eu sou hoje, Pedro. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência, eu sou de paz, eu sou pacífico. E quem me conhece, quem viu, quem vê minha trajetória, sabe disso. Eu tenho pavor de prevalecimento de qualquer espécie, de qualquer tipo de opressão. Eu te agradeço por me fazer essas perguntas, porque quero sim falar da minha origem. Te digo assim, eu me orgulho da minha origem, do que eu passei. O que eu passei me forjou o que sou hoje. Pensando indo então por um caminho de contemplação das tuas origens e de entender o que tu é hoje, conta pra gente com que idade tu começou a benzer. Com que idade tu aprendeu, como é que foi esse processo de tu começar a ajudar outras pessoas através do teu dom? Pedro, com isso assim eu gravei muito, né, Pedro? Porque mexe muito comigo e é muito forte, né? Pra mim, especialmente pra mim. Com 13 anos. Com 13 anos, como eu disse lá no nosso primeiro episódio. Porque tive essa certeza, Pedro, nesse momento da agressão, que realmente eu era ouvido, eu sou ouvido. E aí, tendo a comunicação, tendo a interferência, a orientação divina, o caminho se abre mesmo. Aí começaram mães trazendo os pequenos para se benzer, de olho, de quebranto, de bichinho, de pasmo, que não se fala mais hoje de cobreiro, né? O porquê? Não, porque lá fulano me disse, o menino, que tu benzeu a criança ficou boa, a criança melhorou, eu quero que tu faça o mesmo. Aí entra aquelas palavras do pai velho: começará a chegar flores no teu caminho, filho. E aí nisso, Pedro, assim, eu digo assim, 13 anos eu ainda estava a penambular. Mas começa a entrar aquelas pessoas na tua jornada, né? Um dia tu tá aqui, outro dia tu tá ali. Mas tu acredita que o gurizinho aquele benze, que o menino aquele... Mas como? Outros até assim por experimentar, Pedro. E virem experimentar e saírem o quê? Modificados. Existe sim uma força que a gente não explica sobre ele.
E aí já comecei a trabalhar, né, Pedro? Já comecei a me comunicar mais, porque era preciso e necessário. Eu não tinha onde morar, eu não tinha onde ficar, eu não tinha o que comer. E aí já começou a se abrir os caminhos de Nossa Senhora, a me iluminar e a colocar as pessoas realmente certas em meus caminhos. Tu consegue puxar pra gente pela memória um caos, uma história, né, de alguém que tu tenha ajudado e que tu possa trazer pra gente como um exemplo, alguma história que tenha te marcado de alguma forma especial nesse teu começo? Te falar assim, uma experiência que aconteceu comigo. Mas aí eu vou te dizer assim, ó, eu já tinha entre 17 e 18. Eu conheci um pessoal, Pedro, e fiz amizade com esse pessoal. Eles me procuraram com problema de saúde. Tinham feito assim bastantes tratamentos e nada. Ninguém descobriu o que era e a cunhada desse homem, desse senhor que me procurou, assim, ela havia sido desenganada. Até a Porto Alegre ainda existiu bastante na época, assim. Na capital ela andou assim, fizeram tudo que é exame, botaram ela dentro daquela máquina, talvez ressonância, se não for isso tu me corrija. E nada. Pedro, assim, aí diz que disseram para ela assim, não tem diagnóstico, porque não aparece nada, não tem como nós darmos diagnóstico. E aí diz que um pessoal mais velho orientou eles, procura tal fulano assim, assado, quem sabe assim é ela se benzendo, leva para se benzer. Já levaram ela para se benzer? Não. Então leve, vocês acreditam? E a gente nunca passou por isso, mas vamos ver, vamos levar assim e levar até mim, Pedro. E aí, conversa daqui, conversa dali. O pai velho começou a me orientar, isso aí não é para eles, meu filho. Isso aí que ela tá tendo é um encosto. É um obsessor que está junto. E ele é poderoso, ele não deixa aparecer nada nos exames. Tá. E aí conversamos e eu passei isso para eles. A orientação que eu recebi, Pedro, eu passei para eles. Começamos os benzimentos. Eu me lembro, foram 9, Pedro. No quinto, ela já estava outra pessoa. Não teve gasto nenhum, Pedro. Foi somente benzimento e fé. Fé da mãe, do pai, dessa senhora, do marido, do cunhado. E a minha. Pedro, te resumindo, ela se curou. Aquele encosto foi retirado, foi levado para certas colônias espirituais, dado o tratamento que era necessário. Tirado aquele encosto dessa mulher, ela começou a receber o tratamento. Ela aqui no nosso plano físico, na chamada Terra, e o espírito lá na colônia. Pedro, resumindo, graças a bom Deus e a Nossa Senhora, ela está aí até hoje. E ela tinha sido desenganada. Então é com grande satisfação que eu te digo isso. Daí, esse pessoal assim ficou um pessoal assim que bastante próximo a mim. E um dos senhores é caminhoneiro. Ele disse, me chamava menino, mas eu tenho um convite para te fazer, depois que passou isso tudo. Eu tenho um convite para te fazer e é um presente para ti. Eu tenho uma viagem, uma carga para levar a São Paulo e eu quero que tu vá comigo. Tu conhece São Paulo? Da onde, né, Pedro? Eu conhecia só aqui, minha terra natal. E eu me empolguei com aquilo assim, né? Porque a gente assistia TV, assistia isso e aquilo, né? Sempre achei lindo, uma cidade grande, eu vou, fiquei muito feliz com aquilo, vou sim, e já te digo mais assim, eu tô te convidando por causa desse feito e para te passear. Pedro, vou te dizer uma coisa assim, olha, aquela euforia, aquela minha alegria, só eu vou conhecer São Paulo, eu mesmo dizia para mim. Pedro chegou assim no dia, olha, tal hora eu vou te esperar aqui em casa, tal hora tu vem, pega bem pouquinho a roupa, assim, o resto tudo é comigo.
Pedro, eu feliz, faceiro. Tu acredita que chegou no dia, Pedro, assim, o pai velho só me olhou, apareceu pra mim e me disse assim, me olhou bem nos olhos, com bastante amor, não vai. Pedro, aquilo ali me causou assim, eu digo, mas a minha cabeça, só isso, ele não me disse nada mais, nada menos, só isso, meu filho não vai. E eu, como sempre fui bom ouvidor, sempre tive respeito para aquilo que me pediram, para aquilo que me ensinaram, nem questionei. Fui lá e disse para ele assim, até assim inventei algo assim, que eu tinha tal coisa para fazer, isso e aquilo. E não fui, mas como que não vai estar tudo preparado, isso e aquilo? Mas não, vamos. Não, não vou poder ir. Fica para outra. Ele muito triste, assim, tá, então outra hora nós... Pedro, resumindo, quando eu terminei de dizer para eles que eu não ia, quando eu realmente decidi eu vou escutar, eu não vou, aquilo me deu uma sensação de paz. Tu sabe que na madrugada nos chegou a notícia. Ele tinha se acidentado em Santa Catarina. O caminhão não prestou mais. Para resumir, o teto ficou encostando no banco. Então, só uma palhinha assim do que eu já vi. E ele, o caminhoneiro, assim, ele... Graças a Deus, ele foi salvo, Pedro. Ele disse que olhou assim, ele dormiu na direção, ele dizendo para nós depois. E quando ele olhou assim, pelo vidro, assim, ele estava sendo puxado assim por um homem bastante alto, que rebentou o vidro assim, puxou ele para fora. Ele olhou para trás assim, o cavalinho da carreta assim estava dando cambalhotas no asfalto. Só o que ele se lembra. E está aí hoje assim para contar isso. Realmente são histórias que mexem com a gente, né? E uma coisa que eu fico me perguntando, assim, tu mencionou ali que tu tinha na casa dos 17 para 18 anos, assim, mais ou menos nessa idade. E essas pessoas, elas vinham até ti em busca de ajuda, tu fazia alguns biscates e tudo mais. E tu mencionou ali que ela não teve gasto com isso. Quer dizer, então, que a benzedura ela é gratuita, ela não cobra, isso não era um trabalho teu? Como é que era isso para ti? Gerava algum tipo de renda? As pessoas te presenteavam por isso? Como é que funcionou isso? Pedro, é realmente até bom a gente tocar nesse assunto, porque assim, a benzedura ela é gratuita, ela é espontânea e ela é natural. O peso da benzedura sempre me foi ensinado assim pelos mentores. A verdadeira benzedura, o ser humano, nós não podemos dizer nem muito obrigado, porque senão já joga contra ao necessitado. Quer agradecer, agradece a Deus e a Nossa Senhora intimamente, em pensamento. Nunca o benzedor. Porque, Pedro, como eu vou cobrar se eu sou só o benzedor? Eu tenho poder somente de benzer. O de curar é com Deus. Então, e ainda explico assim esse ensinamento para tudo e para todos que me procuram. A benzedura, para ela ser benzedura, para ela fazer a sua parte, não podemos nem sequer agradecer, quanto menos pagar. E assim é até o dia de hoje, mas eu te digo assim e explico, Pedro. A benzedura funciona assim, por exemplo, tu tens um cobreiro, me procurasse, aí tu me benze esse cobreiro, me mostras o cobreiro e eu te benzo. E tu segue o teu caminho. Se eu te disser é 3 dias, é 5, é 7, é 9, tal horário. Se tu te benzeu de manhã e eu te disser vai ser 3 dias naquele mesmo horário, os 3 dias. E tu segue a tua caminhada. Ailton, eu tô com dor de estômago, Ailton. Meu filhinho tem bichinho. Tá, traz ele aqui, eu benzo e você segue. Não é como muitos pensam e falam hoje. Eles querem conversar, eles querem sentar, eles querem
falar de outros problemas, disso, daquilo, aí já não é mais benzedura. Benzedura é isso. Tu tens o mal, eu te benzi e tu vai embora. O demais, não. Aí o demais já é consulta, sim. Aí eu explico bem assim, ó Pedro, mas tenho muitas amizades, embora não cobrando. Eu tenho que te dizer o seguinte, eu sempre fui muito ajudado e sou muito ajudado espontaneamente, naturalmente. Por exemplo, ali quem lida com arroz, tu me benze lá minha lavoura. Quem lida com gado, tu vai ali, benze o gado. Pedro, quando eu menos espero, assim me chega aquele que eu fui lá benzer o gado, eles me trazem um pedaço de carne, eles me dão 1 litro de leite, eles trazem fruta para as gurias quando pequenas. Então, assim, na verdade, Pedro, eu termino ganhando muito mais do que eu cobrasse. Tem assim a gratidão, tem o reconhecimento, e aquilo que é espontâneo e natural é bem-vindo, sim. O que alimenta essa relação entre o benzedor que foi ajudado? É a gratidão puramente? É o vínculo que se cria pelo desafio que foi superado junto? Como é que se estabelece isso? Pedro, eu penso, da minha parte, né? Eu vou poder te falar, te explicar a minha parte. O outro lado é a diversidade, né? São várias cabeças, são vários pensar. Mas eu, pela minha parte, o que me move é a gratidão de ser beneficiado e abençoado por uma força que não é minha, que nunca foi minha, que nunca será nossa. É uma força que vem para nos ensinar, para nos acolher, para sermos pessoas que acolhem, pessoas que acodem, pessoas que diminuem a dor no outro. Instrumentos de caridade, de amor, de carinho. Às vezes o mal, ô Pedro, de quem procura, às vezes é a necessidade de se fazer ouvir, de ser acolhido, de encontrar uma paz, uma verdade. Às vezes a cura é só o ouvir, o desabafar. Pedro, então essa é a parte que eu posso te dizer da minha pessoa, e a partir do momento que eu soube, que eu tive certeza que sou um instrumento e essa é a principal parte da minha missão, também foi o momento que eu agarrei com as 2 mãos e não deixo escapar. Não ter visto para mim é uma felicidade, é uma conquista, é uma vitória. Mas só se para enfatizar, como eu vejo, há muito modismo, há muita ilusão, há muita coisa assim nesses meios. Eu não fumo, não bebo, não tenho vício como digo, e sempre fui orientado para não ter e sempre lutei para não ter. Por exemplo, eu fumo, eu, Ailton, benzedor, eu sou fumante. Me chega um fumante e me pede ajuda. Ailton, me ajuda, tu podes me ajudar a parar de fumar? Pedro, como fazer se eu também sou? Me chega um alcoólatra, me chega alguém que tem problema com bebida. Ailton, eu quero uma ajuda para parar de... Mas como o Ailton vai ajudar, como o Ailton vai dar lição se o Ailton também é um alcoólatra? Como eu vejo, como acontece. Então sempre, meu pai velho sempre me ensinou e sempre me puxou para essa parte assim. O vício, meu filho, é autodestruição. Um dia a conta chega. Então por que escolher esse caminho? Então te digo, tenho honra do que faço e cada dia para mim é um dia de aprendizado e de aula. Dentro desse caminho, tu viu muita coisa, ajudou muita gente, superou muito desafio, enfrentou muita prova para conseguir ser quem tu é hoje. Nada é por acaso. Tudo isso que tu passou, como tu mesmo falou, agora contribuiu para quem tu é hoje, contribuiu para te fortalecer, para que tu pudesse desenvolver a tua missão. Como é que se traduz isso para ti até hoje, na prática, desde aquela época até agora, os benefícios desse caminho para o Ailton que pratica, né? Essa gratidão que tu sente, enfim. Mas como é que na tua qualidade de vida isso é impactante também? Meu amigo Pedro, é impactante sim,
muito impactante para mim, tanto é assim que é o ponto, para mim, mais vital do meu ser. Eu penso assim, é como eu digo assim, eu já fiz um pouquinho de tudo, eu já fiz um pouquinho de cada coisa, pela sobrevivência, pela caminhada, pela luta. Mas, para mim, o que há de mais especial, para mim, o que de melhor eu faço, Pedro, é como meu pai velho me diz assim: meu filho, tu já estudou nas faculdades de além-terra. Tu já estudou em outros lugares espirituais e hoje, assim, tu como outros, vem para a Terra para pôr em prática. E os mentores são eles, né, Pedro? São elas. Então, assim, eu te digo assim, ó, é impactante para mim, porque às vezes assim eu preciso fazer tão pouco, Pedro, para mudar um pensar. E aí o pai velho me diz assim: filho, às vezes um pensamento, uma ajuda, um conselho, um conforto muda uma vida, uma existência, Pedro, e realmente é assim. Às vezes tão pouco assim que tu te doa assim e tu consegue ver a melhor, tu consegue ver o bem, a paz no outro, porque assim não é só falar de cura, Pedro. Existem milhares de curas. Às vezes assim, aquele ser, o meu próximo assim, a cura que ele precisa é só ouvir. Às vezes ele precisa só de um conselho e já muda todo um contexto. Às vezes assim o outro precisa só ser ouvido. Só um desabafo. Precisa só encontrar alguém em quem confia, Pedro, e a cura assim já ocorre. Então assim é muito gratificante, sim, e mais gratificante ainda assim, ó, sabermos que não somos daqui, Pedro. Como nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, o homem não é da terra, tanto é que todos nós estamos de passagem. Nós não viemos daqui. Nós não somos daqui. E isso para mim hoje é muito claro e muito evidente. Quantos filmes, quantas novelas, quanta ficção aí retrata isso, Pedro? E toca fundo. Um dia assim te digo assim que são coisas pequeninas assim para mim assim que tu faz assim, tu muda um contexto às vezes de um ou de outros. Pedro, um dia eu fui tirar férias, né? Eu fui tirar férias de um serviço que eu fazia muito tempo atrás, numa estância de uns amigos, e era um lugar assim, como que eu te digo, turístico, né? Os donos tinham aquele lugar assim para turismo, e ali assim passavam muitas pessoas, não, Pedro? Aí um dia assim, eu ali na roda de conversa, ali conversando assim com uns donos, e chegou um pessoal de fora assim, e nós começamos a conversar. E aí me chamou a atenção assim, uma moça de 30 anos. Ela me disse: eu tenho 30 anos. E aí começamos a conversar de filho, e ela tinha assim um sonho de ser mãe. Aí ela me disse: Deus dos 20 anos, seu Ailton me chamava. Eu digo: não, me chamo só de Ailton. Porque a minha amiga, a dona do lugar, disse: ele é um benzedor. Um bom benzedor. Eu digo: aí a bondade dela. E aí começamos a conversar, e aí ela já conhecia aqueles turistas, porque eles já tinham vindo ali, era uma temporada que eles iam, toda aquela temporada eles sempre iam, eles sempre voltavam. E conversa um pouco com a Ailton, vê se ele não te dá uma orientação, ou fulano, e ela assim fez, Pedro, aí ela me disse. E eu assim fiquei comovido, porque assim ela começou a conversar comigo, se emocionar. Ela disse: eu já tenho 30, o Ailton. Sempre me ensinaram assim, que quanto mais velha assim, a maternidade, assim, mais problemas pode ter, mais delicado mais, né? E eu escutando ela disse: eu já fiz de um tudo, Ailton. Nós já fomos até os Estados Unidos. Pessoas de posses, pessoas ricas, Pedro. Né? Já fizemos de tudo, já tentemos e nada. Aí me deram lá um tal problema lá que eu tenho que eu não posso. E eu escutando. Pedro, eu escutando, ela ficou comovida, assim, a senhora foi assim, aquilo ficaram um silêncio, assim, enquanto ela falava. Pedro, e aí eu digo assim, o que eu vou poder falar para ela, assim, por isso que eu te digo.
Eu sem os mentores, Pedro, eu sou muito pouco. Eu sou limitado sem eles. Quem sabe, quem traz o entendimento do papai do céu e da mamãe do céu são eles. Então, se eles não me orientarem, se eles não me soprarem, eu pouco posso fazer, quase nada. Aí ela ficou emocionada, assim, a senhora trouxe um copo d'água para ela, assim, te acalma. E eu só escutando, Pedro. Daqui a pouco mais o pai velho me disse assim, é muito simples ela ser mãe. Ele dizendo para mim. E aí eu comecei a repetir para ela, assim, Pedro, ela ficou assim corada, ela começou assim a ficar atenta, Pedro, a mensagem assim que ele me passou assim, ela é um espírito assim que ela fez um compromisso antes de reencarnar. Reencarnar quer dizer nascer, né, pros leigos, né, Pedro? Antes de reencarnar ela fez um compromisso e ela traz essa vontade do outro lado, sim, ela quer muito ser mãe, é um sonho, é o maior sonho dela. E é tão simples, filho, diz para ela. Pedro ia aí conversando com ela, assim, com as minhas palavras, e disse, e aí quando eu digo assim, olha, me dizem que é tão simples tu ser, e ela disse, eu já fui até para os Estados Unidos, como pode ser simples? Mas o que tu te comprometesse a fazer quando aqui, tu na terra, tu não fez ainda. E ela ficou em silêncio, baixou a cabeça, Pedro, eu poderia saber o que? Eu digo sim. A gente vai dividir esse episódio do podcast em 2 partes e a continuação da história tu vai encontrar na segunda parte desse episódio que virá logo na sequência. Além da continuação da história, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre o processo de aprendizagem do benzedor antes de encarnar, como é que ele se preparou para conseguir desenvolver essa missão hoje na Terra, e mais algumas histórias e relatos de experiências que ele teve junto das pessoas, passando as orientações espirituais que eram transmitidas através dele e também observando, aprendendo com as situações do cotidiano. Que a Divina Luz acompanhe sempre vocês, iluminando muito, e a gente se vê agora na segunda parte.